Boa noite, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João e eu venho trazer a palavra que está em Gálatas 5, versículo 2 até o 15. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado e ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vos decaístes da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem, pois, vos impediu para que não obedecesses à lei? No caso, a verdade. Perdão, confundi. A verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós por meio do Senhor, que de maneira nenhuma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim as ofensas da cruz teriam cessado. Bom seria que fossem cortados. Aqueles que vos perturbam, porque vos, irmãos, foste chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma palavra só. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vós devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vós destruíres uns aos outros. E aqui o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, continuando o vídeo anterior, ele fala aos Gálatas sobre a liberdade em Cristo, porque é visível que no meio deles tinha alguns que eram judeus e falavam que para verdadeiramente ser justificado só através da lei, mas segundo Cristo, só através dele conseguimos a verdadeira salvação, e não através da lei. A lei condena, a lei mostra que somos maus, pois pecamos, pois somos errados, e nada nos justifica, somos condenados à morte através do pecado. E como ele fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Mas, não, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, verdadeiramente, ele já demonstra que só ele tem a salvação, só Cristo tem. Não adianta eu seguir a lei, não adianta eu ir através da lei pensando que eu vou ser justificado pelos meus pecados, pois só há ele, só um caminho, que é Cristo Jesus, verdadeiramente. E aqui, ó, cadê? E aí, como eu falei agora, né, que devemos seguir a Cristo, mas não a lei. E como ele também fala, porque por mais que a gente não siga a lei, por exemplo, eu não sigo a lei porque em Cristo Jesus eu tenho a liberdade. Em Cristo Jesus eu tenho a justificação, mas o apóstolo Paulo fala no versículo 13, porque vós, irmão, porque apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque verdadeiramente de nada adianta eu querer seguir a Cristo, eu querer ser justificado por ele, mas eu continuar pecando, eu continuar fazendo as coisas erradas que eu fazia anteriormente. Porque eu não sei, né? Imagina que assim, não sou judeu, não sigo a lei. Ok, então você segue a lei da vida, que a lei da vida do homem é o quê? Ele fazer as suas vontades, a vontade da carne, pecar e fazer o que ele quiser, certo? Só que o Senhor nos ensina, em Lucas 14, se não me engano, versículo 29, que ele fala sobre negar a si mesmo. Quem quer seguir a Jesus tem que negar todas as coisas para seguir ele, tem que se negar, tem que falar, eu sei que eu gosto, por exemplo, vou colocar aqui, eu sei que eu gosto de beber, não vou beber mais. Eu sei que eu gosto de fumar, não vou fumar mais porque eu sei que não é da vontade de Deus, porque eu sei que aquilo faz mal para mim. Se eu gosto de ouvir uma música secular, que pelo amor de Deus, então não vou ouvir mais. Se eu gosto de ver pornografia, não vejo mais. Se eu gosto de fornicar, não fornico mais. Isso é verdadeiramente seguir a Cristo. É saber que eu tenho que negar a mim mesmo, a minha carne, por amor a Ele. Por amor. E saber que só através dele eu tenho a salvação, só através dele eu tenho a justificação em Cristo Jesus. E com isso também, ele nos ensina o que em Mateus 26:41? Vigiai e orai, para que não entre
em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E terminando sua parte... Aqui, ó. Ah, tá. Então ele demonstra verdadeiramente que não adianta só termos a liberdade em Cristo, mas necessitamos verdadeiramente ter... Perdão, eu meio cansado. Precisamos verdadeiramente ter a noção de vigiar e orar para não cair em tentação. Porque como fala, o espírito é forte, o espírito consegue, mas a verdade é, se a carne é fraca, você vai pecar de qualquer jeito, não vai ter caminho para você tomar. E para terminar, o apóstolo Paulo, né, terminando na carta aos Gálatas, ele fala sobre o mandamento do Senhor, que ele fala em Mateus 22, do versículo 37 ao 40. São os 2 maiores mandamentos que já são cumpridos, os 10 mandamentos, que são que Jesus ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo assim como a ti mesmo. E aquele negócio, já cumpre os 10 mandamentos. Aí você fala, João, mas por que você cumpre os 10 mandamentos se você ama a Deus acima de todas as coisas e se você ama o próximo assim como a você mesmo, a ti mesmo? É simples isso. Aí eu vou explicar aqui pra você o motivo, né? Porque eu anoto sempre quando eu tô estudando. E é fácil, porque, por exemplo, quem ama a Deus, obedece. Isso é um fato. Quem ama o próximo não vai desejar o mal ou querer o mal. E o que fala os 10 mandamentos? Que lá você vê em Êxodo e Levítico. Aqui. Os 4 primeiros mandamentos, que é: não terás um Deus além do seu, não terá outros deuses, não adorar imagem ou escultura, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o 7º dia, o Shabat, para a santificação. Mas de verdade devemos ter todos os dias, não devemos só ter um dia onde santificamos nós mesmos, mas todos os dias, verdadeiramente. E quem ama a Deus vai fazer isso, vai santificar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar a presença de Deus, vai jejuar. Não tão somente isso, mas como eu falei, não vai usar o nome de Deus em vão, não vai fazer o nome dele usar pra nada, vai fazer algo maravilhoso, entendeu? Vai glorificar, vai adorá-lo. E aqui, os outros 6 cadê? Que, né, que você amando o próximo, você não vai cometer esses erros. E você vai seguir os 10 mandamentos com só 2 mandamentos, que são o que o Cristo ensina, que são... Cadê? Que é não desonrar o pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar algo que não te pertence, seja material ou não. Então, com essa passagem, o apóstolo Paulo nos ensina o que já sabemos, que é verdadeiramente que só Ele é o único caminho, só Ele nos leva ao céu, só Ele nos leva à justificação dos nossos pecados, que é Cristo Jesus. Ele nos ensina que a liberdade é diferente da libertinagem, porque a libertinagem é você fazer a coisa que você quer, só que de modo exagerado. É você, por exemplo, a pessoa que bebe, ela não vai beber uma cachaça, tipo assim, um gole, beleza. Não, ela vai beber um caminhão. E a questão não é só nisso, mas são coisas simples também. A glutonaria é você comer, sendo que você já está satisfeito. É que nem assim, comi um pratão, mas, né, quero comer a sobremesa. Isso é glutonaria. Por que você está comendo tanto assim, você não precisa? Essa é a questão. É sobre excessos na vida, entende? Entendeu? É sobre excessos. Isso. E o Senhor fala que é bom a gente vigiar e orar, pra gente não cair em tentação, pra gente não errar com o Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina. E para completar, como ele diz no final, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo assim como nós mesmos. E essa passagem nos ensina isso e Cristo já nos ensina normalmente. Mas é aquele negócio, nós como somos pecadores, nós como somos errados, precisamos lembrar todo dia que Ele é bom, que Ele traz a salvação, que Ele nos liberta do pecado, que Ele traz para nós verdadeiramente salvação, verdadeiramente alegria e também que verdadeiramente Ele nos mostra que somos ruins, que o pecado habita em nós, mas que lutamos com ele todos os dias e que é difícil negar, é difícil fazer a vontade de Deus, mas devemos ser verdadeiramente, queremos ser discípulos de Cristo Jesus e que verdadeiramente possamos amar a Deus acima de todas as coisas, depende do que seja, e que verdadeiramente podemos amar o próximo assim como a ti mesmo, porque quem ama o próximo faz a vontade de Deus, e quem ama a Deus acima de todas as coisas também faz a vontade dele.
E como ele também ensina nos evangelhos, ele fala que aquele que cumpre a vontade do Pai, ou faz a vontade do Pai, como está escrito, esse é o Jesus fala, é os meus irmãos, mães e irmãs. Então que vemos a fazer a vontade dele, vemos a seguir ele, vigiar e orar e buscar. Se você não conhece, que você venha buscar, se você conhece, que você persevere. E essa é a palavra de hoje. Muito obrigado. Deus te abençoe.